Olá! Sejam todos muito bem-vindos de volta a esse canal. Gente, vocês já pararam para pensar quão paradoxo é a nossa relação com o tempo? Pois é, aqui mesmo nesse canal eu já fiz vídeo falando um pouco sobre a nossa relação com o tempo e o impacto disso em nossas vidas, mas eu fiz uma análise aí por um viés neuropsicológico, mas existem várias perspectivas sobre o tempo. Eu mesma passo muito tempo pensando no espaço-tempo. E vamos pensar então um pouquinho em quais são as aplicações disso na nossa vida diária, qual é o impacto, se é relevante ou não. E para fazer isso, hoje nós faremos uma análise sobre a perspectiva grega. Falaremos sobre Cronos, o deus do tempo. E assim, hoje iniciamos e abrimos a série Os Deuses. Vamos lá? Gente, a nossa relação com o tempo, ela é muito direta. Ela tem um impacto direto na nossa vida. Vocês já pararam para pensar que a maioria das pessoas que tem algum problema de ordem emocional ou psicológica tem no fundo, nem sempre no fundo, um grande problema em conexão com o tempo, né? Eu vejo muitas pessoas sofrerem por não verem as suas projeções sendo realizadas. Projeção, gente, bem no sentido de projetar, sabe? Igual uma tela de cinema, eu projeto, eu lanço aquela ideia no futuro, eu visualizo uma coisa no futuro, tô vivendo, né? Parte desse futuro. E quando as coisas não acontecem, como aconteceram aqui na minha cabeça, muitas vezes eu tenho que lidar com a frustração, uma frustração muito forte, né? Esse paradoxo também se aplica em pessoas que são extremamente nostálgicas. Então eu não estou projetando lá no futuro, mas eu vivo lá no passado, revivendo boas emoções, mas também emoções ruins. Tem gente que vai no passado somente para os momentos ruins. Então a sua mente é um teletransporte. Ela não diferencia passado, presente e futuro. O seu corpo paga as viagens no tempo o tempo todo. Tem um preço que você paga fisicamente por não manter a sua mente aqui no presente, né? Então, quando você pega o seu teletransporte mental e se projeta, por exemplo, numa situação futura difícil, você vai viver como se aquilo realmente estivesse acontecendo, né? O seu corpo, ele vai responder aquilo como se fosse real. Então, por exemplo, diante de uma situação de muito estresse, ela não está acontecendo somente aqui na tua mente. Mesmo assim, você vai produzir mais cortisol, que é um poderoso anti-inflamatório, mas que em excesso desencadeia uma série de consequências que eu poderia dizer que, no mínimo, são desagradáveis. Uma delas, por exemplo, quem tem muito esse pensamento, muitas vezes acaba engordando sem ter comido nada. Por quê? Para quebrar o cortisol, acontece um efeito cascata. Então, por exemplo, você produz mais insulina, que corresponde por mais açúcar. Então, assim, poxa, engordar só de estar pensando é complicado, né, gente? Brincar com seu teletransporte mental é perigoso. Não entender o deus Cronos é arriscado. Em latim, Cronos. Em romano, Saturno. Se a gente for pensar nas egrégoras de matrizes africanas, seria Iroko. Em grego, Aeon. O Raul Seixas tem uma música, aliás, um álbum chamado Novo Aeon. Eu adoro esse álbum e essa música é maravilhosa. Bom, eu amo Raul, eu amo música, eu amo arte de modo geral, né? Outra referência, isso é interpretação minha, tá? Eu não achei em nenhum lugar. Mas, vamos lá, nas teorias da conspiração. No seriado Game of Thrones,
12 personagens da dinastia Targaryen se chamavam Aegon, ou seja, é só um G a mais para Aeon, né? Será? Eu deixo aqui minhas dúvidas para os fãs de GOT, mas para você ver, os artistas e toda Hollywood conhece simbologia e usa, né, com todos nós. Mais uma vez, gente, eu reitero a importância da gente conhecer os mitos, os símbolos, para a gente se blindar de certas influências que não são positivas para a gente, né? A indústria também conhece, que a gente tinha falado aí de artistas e Hollywood, enfim, mas a indústria de modo geral também conhece. Continuamos utilizando símbolos muito antigos porque somos empobrecidos de simbologia. Então, você já deve ter visto que a Natura utiliza o nome Cronos para um creme anti-idade. Se você jogar hoje no Google Crono, primeira coisa que vai dar é o creme anti-idade da Natura. Por quê? Eles estão vendendo a ideia de que esse creme vai parar o tempo ou até mesmo te fazer voltar no tempo. São inteligentes, claro, né? Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho mais aprofundadamente sobre Cronos. Primeira coisa que a gente precisa para entender o deus do tempo é diferenciar Cronos de Cairo, tá? Ambos são o tempo, mas com a diferença de que Cronos é o tempo do relógio, né? Esse tempo que é aferível. E Kairos é o tempo que não pode ser medido, né? Então, na filosofia grega, Cronos era descrito como o senhor do tempo e da pressão das horas comandadas pelo relógio. Então, Cronos é o carrasco, né, gente? Ele sempre aparece com essa figura aí mais de carrasco mesmo, né? Responsável por controlar o tempo real do seu nascimento até a sua morte. Então, Cronos, ele é o limitador para a quantidade de atividades realizadas durante seu dia, por exemplo, né? Então, a humanidade acaba se tornando muito escrava de Cronos. Então, é uma definição diferente do que a gente tem aqui sobre o tempo, que é um único tempo. Então, aqui, eu vou te fazer essa pergunta. Você se sente escravo de Cronos, aprisionado no relógio? Então, Kairos, por sua vez, ele é um jovem destemido, ele não se importava com o tempo cronológico do relógio ou com o calendário. Kairos é o tempo que não pode ser cronometrado, as coisas que acontecem sem hora marcada, as surpresas do dia a dia, por exemplo. Kairos é quando você solta, né? O tempo de Kairos nos convida a aproveitar a vida com mais leveza, de forma mais despojada, sem se importar tanto e dar esse peso para Cronos, né? Então, se a gente for pensar em nossa vida prática, nós vivemos esses dois tipos de tempo, esses dois tipos de relacionamento. E creio que é por isso que os gregos, eles fazem essa divisão, né? Tem horas que a gente vive o tempo de Cronos, que é aquele tempo cheio de burocracia, que a gente é controlado por cronogramas, por horas, por prazos determinados, né? Com hora certinha para finalizar algum trabalho, enfim. Em outros momentos, a gente vivencia o tempo de Kairos, né? Que é um tempo de qualidade, que tem mais valorização, qualificação daquele instante, né? Então, o poder da meditação já estaria mais aqui dentro de Kairos. Nós sacralizamos o tempo ao nos conectar com o presente, né? Fica uma coisa mais sagrada, né? Muda o sentido interior das pessoas, muda o sentido interior das atividades diárias que as pessoas estão fazendo. Então, assim, no tempo de Kairos, o nosso dia a dia fica mais leve, com menos regras, livre de tanta pressão, tanto mais ameno quanto mais feliz. Então, de modo geral é isso, né? O inconsciente coletivo coloca Cronos como o grande vilão em sua maioria. Tanto que na Marvel, ele é o avô de Thanos. E Thanos é o super vilão da Liga da Justiça. Tô certa? É o super vilão da Liga da Justiça. Tô certo? Nope. Então, assim, ele é o avô, viu?
Gente, vamos entender um pouco, já que a gente falou de avô, vamos entender um pouco a árvore genealógica bem por cima dos deuses do Olimpo. A Amanda vai colocar uma imagem aqui para mim, não sei se desse lado ou desse lado, mas vai estar aqui a imagem. Então, primeiro veio o Caos. Esse nome é familiar, né? Esse relembra aos tempos desconhecidos, antes de tudo acontecer. E Eros, que é a força do amor. Enquanto o caos é a força segregadora, Eros é a força gregária de união. E são as duas forças primordiais do universo. Na verdade, caos vem primeiro, né? Junto com Eros vem outros deuses da primeira liga, inclusive Gaia, que é a terra, Urano, que seria o céu, e Cronos, que seria o tempo, surgem aí, tá? Primeiro vem o caos, tá? Agora, gente, olha que maravilha! Muito antes do conhecimento acerca do Big Bang e de todas essas teorias atualmente que a gente tem sobre forças de expansão e gravitacionais do universo, os gregos já explicavam isso por meio dos símbolos, né? Então, eles traziam toda essa estrutura simbológica para justificar coisas que a gente vem conhecendo há pouco tempo, vamos dizer assim. Então, existem 4 forças conhecidas no universo: eletromagnetismo, força nuclear forte, força nuclear fraca e a gravidade. Só que agora, no ano de 2011, 2 grupos de pesquisadores ganharam o prêmio Nobel porque eles comprovaram que existe uma outra força. É uma outra força que eles nem conseguiram classificar e que eles chamam de energia escura. Essa energia escura, ela contribui para a aceleração da expansão, essa expansão pós-Big Bang. Essa força seria responsável por 68% da matéria no universo. Isso, gente, explicando bem a grosso modo, tá? Então, os primeiros elementos que surgiram para a vida como temos hoje é a gravidade e a matéria escura. Gente, será que essa é a maneira que os gregos tinham para traduzir tais eventos, né? Será que eles estavam simbolizando isso por meio de seus deuses? E faz todo sentido, né? Agora, uma pergunta aí para dar nó na gente. Se eles realmente sabiam de tudo isso, como é que eles souberam? Gente, como é que eles descobriram segredos complexos da astrofísica sem contar nem com telescópio? Porque talvez você não saiba, mas a criação do telescópio foi um marco e foi muito, muito importante, porque ela abriu um outro universo. Só que o telescópio foi criado em 1608, ou seja, mais ou menos 1000 anos depois da criação desses contos. É uma coisa de louco mesmo, né? Seriam os gregos, os egípcios, esses povos antigos, viajantes do tempo? Ou será que eles tiveram contato com esses viajantes? Tem sempre uma corrente de pensamento que leva exatamente para esse lado, mas eu não vou nem entrar aqui nesse aspecto hoje. Vou guardar esse assunto no bolso. Vamos continuar aqui falando sobre Cronos. Bom, com a junção de Caos e Eros, temos aí Urano e Gaia. Urano é o céu, tá? Gaia é a terra. E da união dos seus poderes temos Cronos. Então, Urano e Gaia têm Cronos como filho, tá? Olha só, gente, que louco. A tríade espaço, tempo, matéria estava feito. Urano, Gaia e Cronos. Urano e Gaia tiveram outros filhos também. E Gaia estava chateada com Urano, Gaia terra, Urano céu, tá, gente? Eu nem vou entrar nos motivos, senão dá outro vídeo, que ela estava chateada, inclusive, porque Urano tinha dado mancada com um dos filhos dela, e ela se macumunou com Cronos. Então Gaia se junta lá com Cronos e eles fazem um plano. E eles castraram Urano, né? Dizem que a espuma que se deu em decorrência dessa castração caiu no mar e deu origem a Afrodite.
inclusive, né? Eu vou deixar aqui, ó, inbox, o vídeo falando a história de Afrodite para vocês, da série As Deusas. Então, quando Cronos faz isso, ele passa a ser o novo Deus Supremo do universo. Talvez por essa vinculação entre Gaia e Cronos é que aqui no planeta Terra o tempo é diferente. Cronos aqui é implacável, né? Aqui, pelo menos em Gaia, estamos todos submetidos a eles, né? Na matéria, o tempo de todos nós está passando. Então, se você tiver com uma crença de matrizes reencarnacionistas, ui, que palavrão! Então, o tempo que você está submetido, esse tempo da imortalidade, da alma, é de Kairos. A gente não está falando do tempo de Cronos. Então, ele é cruel e ele devora todos os seus filhos, né? E é o que o tempo faz, né, gente? O tempo come os seus filhos. Esse quadro aqui é uma das obras mais obscuras da história. Esse é Francisco Goya. O nome do quadro é Saturno Devorando Seu Filho. Esse quadro é de 1819. Na verdade, foi pintado na parede da casa dele e depois passado para quadro em 1873. É aterrorizante, gente. E é aterrorizante porque ao mesmo tempo que ele é o pai, ele é o algoz, né? O tempo resolve muitas coisas, mas ao mesmo tempo ele tá ali, te devorando, levando a matéria. É o tempo que move a matéria, né? Se o tempo parar e congelar agora, todos nós não teremos mais obras. A matéria não faz mais nada, não produz, não envelhece, não rejuvenesce. A matéria por si só não é nada, né, gente? O tempo é sagrado. O tempo é alfa e ômega, princípio e fim. Para ser Deus, não dá para ter princípio de dias, né? Cronos é um Deus supremo. Ele se casa com Reia, irmã dele. Eles têm 6 filhos, tá? São 3 mulheres, que é Hestia, Deméter e Hera. Já falei, eu só não falei de Hestia, né? Mas de Deméter e Hera eu falei aqui. E ele teve 3 homens também, Hades, Poseidon e Zeus. Nós iremos falar sobre esses deuses. Cronos devora todos os filhos. Mas Reia conseguiu enganar ele e salvou Zeus, que no futuro veio a derrotar Cronos e resgatar seus irmãos numa batalha que durou 10 anos. Vai saber quanto que é 10 anos quando a gente está falando em conceito simbológico. A gente não tem a mínima ideia de quanto tempo realmente durou essa batalha. Essa batalha foi chamada de Titanomaquia. Titanomaquia é o nome de um disco incrível da banda Titãs. Eu adoro esse álbum. E olha o nome da banda. Agora você já sabe a inspiração, de onde eles tiraram, né? Então assim, gente, só para fazer um sumariado, porque eu acho que ficou meio embolado aí o meio de campo, né? Cronos veio e destronou Urano. Com medo de ser destronado, ele acabava comendo todos os seus filhos, mas Zeus sobreviveu com a ajuda da mãe e destronou Cronos, né? Agora eu fico pensando, como é que Zeus fez para quebrar a lógica do tempo, né? Muito poderoso. Semana que vem a gente vai falar sobre Zeus, rei do Olimpo e força de criação, certo? Hoje a gente ficou aqui um pouco com a história de Cronos e a força de Cronos. Saber que não podemos brincar com Cronos, a gente tem que ter muito respeito pelo tempo e sacralizar o nosso tempo. Quando a gente entende que o nosso tempo é sagrado, quando a gente entende que estar em conexão com Cairo é muito importante, a gente valoriza o nosso tempo. Quando a gente valoriza o nosso tempo, a gente para ou reduz a quantidade de projeções. Quando a gente valoriza o nosso tempo, a gente deixa de ficar brigando à toa com pessoas que não valem a pena, né? A gente pensa muito bem onde a gente vai colocar o nosso Ki, né? Que é a nossa energia vital. É muito importante a gente ter o máximo respeito pelo Deus Cronos e também pelo Deus Cairo. E você? Anda escravo de Cronos? Conta um pouquinho aqui mais para mim.
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Que começamos e abrimos aí a série dos deuses. Semana que vem a gente vai falar sobre Zeus. E terça-feira também tem vídeo, ok, gente? Aguardo vocês aqui. Um beijo, tchau, tchau. Já ouviram falar em Cronos? Abrimos... Ixi. Tudo errado. Em romano, Saturno. A gata tá numa espirração, você tá ouvindo? Mas ela tá espirrando aqui atrás de mim. Cadê essa gata? Hoje faremos uma... Ixi, já me... Dá stop, vamos voltar do começo?